Bom dia, para você que está aí me ouvindo agora, para você que vai me ouvir durante esse dia, durante esse momento de oração, durante todo esse dia que nós estamos aqui em oração. É o tema da nossa oração desse dia, dessa quarta-feira, dia 28 de abril, o tema da nossa oração, o segmento da nossa oração, o caminho da nossa oração é: quem está orando por você? Você tem alguém que ora com você? Você tem alguém que ora por você? Você está sozinho combatendo ou você tem pessoas que estão do seu lado te dando forças? Então hoje esse é o nosso segmento na oração, esse é o nosso caminho na oração, de sabermos que nós não estamos sós, né, quando nós passamos por dificuldades, que nós não estamos sós quando nós passamos por aflições, por prisões. Então nós sabemos que nós temos um Deus que está aí para nos libertar e nós sabemos que nós temos irmãos e uma igreja que ora conosco. Então não estamos sozinhos na batalha. Então bom dia para você que está chegando. Coloque aí o seu bom dia, né? Cumprimenta quem quer cumprimentar, a todos que forem chegando. Quero cumprimentar quem já está aqui, quem for chegando durante a nossa live de oração. Cumprimentar também quem vai ouvir depois. Que essa palavra de Deus possa chegar até o teu coração e te dar força. Quantos irmãos hoje rezam, clamam, intercedem, né? Interceder tem esse papel de intercessor pela necessidade do outro, de intercessor pela necessidade do irmão. A igreja é uma igreja intercessora, é uma igreja que está sempre orando pelas dificuldades dos seus filhos. Então, nós não estamos sozinhos na nossa aflição, nós não estamos sozinhos naquilo que nós precisamos, né? Nas horas de maior dificuldade, nós sabemos que temos pessoas ao nosso lado e que oram conosco. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Padre Josafá. Bom dia. Quem está aí comigo também, coloca o seu curtir, coloca o seu oi, porque assim a gente atinge mais pessoas, né? Então hoje nós sabemos que temos uma igreja que ora conosco, que a palavra de Deus que nós vamos meditar nesse dia, a palavra de Deus que nós vamos meditar nessa manhã é sobre a prisão de Pedro. No Evangelho não, hoje nós vamos meditar no Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a perseguição e a prisão de Pedro, né? Bom dia para quem está chegando agora. Então nós vamos meditar a força da oração. A força da oração que enquanto um necessita da oração, nós temos outros que rezam, que oram, uma igreja que clama e Deus ouve a oração. De um, de dois e de muitos, né? Então quem ora por você nos momentos de dificuldade? Quem ora com você nos momentos de dificuldade? Quem intercede por você? Eu já quero começar a trazer essa reflexão para você. Numa hora de dificuldade, numa hora em que você está agoniado, numa hora que você não tem mais forças para rezar. Para quem que você liga? Para quem que você pede oração? Para quem que você abre o teu coração e diz: irmão, reza comigo, irmão, reza por mim, irmão, intercede por mim, porque eu não tenho mais forças para orar, eu não tenho mais forças para clamar e eu preciso que você esteja comigo nesse momento da minha vida. Para quem você lembra de pedir ajuda nessas horas? Para quem você lembra de pedir ajuda nesses momentos de agonia? Você tem irmãos que rezam por você? Você tem uma comunidade que você pode chegar e dizer? E às vezes não precisa nem dizer. Quando você chega ou então você nem tem forças para ir, você já recebe a notícia de que nós estamos orando por você, irmão. Nós estamos clamando por você. Nós estamos ao teu lado. Que gratificante é quando nós recebemos essa mensagem. Quando nós recebemos uma mensagem assim: na minha aflição
tem alguém que está orando por mim e tem alguém que está orando comigo, né? Ai, Padre Josafá diz que está celebrando a missa, né? Depois ele vai estar assistindo. Padre, nos coloque na sua oração. O Padre Josafá, lá do Paraná, nos coloque nas suas orações, na Santa Missa e na Santa Eucaristia. Todos que estão aqui conosco e as nossas necessidades. Contamos com a sua oração de um amigo de uma igreja que reza. Junto nós, né, alcançamos e clamamos a graça de Deus na nossa vida. Padre, Deus abençoe muito você e a sua vida. Então, irmãos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nos versículos do 1, nós vamos ler do 1 até o 11, né? Que vai nos falar da prisão de Pedro. E a palavra de Deus vai nos dizer: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias de pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para o apresentar, naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos e o anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real ou que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram a rua juntos. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então, Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem o sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunidos e faziam orações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a palavra de Deus possa ser para nós a fortaleza que nós precisamos nesse momento do nosso dia. Bom dia, Rita. Quero pedir para vocês, vocês que estão aí, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem curtir, porque daí mais pessoas vão se juntando a nós nesse momento de oração. E outros que virão durante o dia também refletir e meditar nessa palavra de extrema importância para nós, de extrema importância para o momento que nós vivemos hoje, para o momento em que nós hoje nos encontramos, né? Um momento de muita dificuldade, um momento de muitas lutas e um momento que às vezes nós nos sentimos enfraquecidos por isso. Bom dia, Nízia. Irmãos, a palavra de Deus em Atos vai nos dizer que Herodes prendeu e mandou matar Tiago, e isso agradou aos judeus. Era tempo de Páscoa, ou seja, Jerusalém estava cheia de pessoas, Jerusalém tinha pessoas de todos os lugares, e Herodes, para contentar os judeus e também os romanos, é claro, ele manda prender Pedro, porque quando prende Tiago,
Então ele viu que aquilo foi bom, satisfez, né? Teve uma satisfação entre os judeus. Então o que ele faz? Manda prender Pedro, ou seja, ele não tinha algo específico para prender Pedro, ele simplesmente prende para poder ser o maioral, para poder mostrar poder, para poder agradar as outras pessoas. E assim se encontra nessa palavra, nesse contexto, Pedro se encontra preso no cárcere, né? Então nós vemos que é apenas para satisfazer, né, a sua vontade, o seu ego e satisfazer os outros aliados. Também ele manda prender Pedro. E Pedro estava, a palavra vai nos dizer que Pedro estava dormindo no cárcere. Pedro estava ali entregue, né, a Deus, confiante que Deus não o abandonaria. Ele está num sono, né? Provavelmente ele já tinha feito as suas orações, ele estava num sono, quando ele vê uma grande luz e ele vê um anjo que entra, as cadeias das correntes, as correntes das cadeias caem, ele vê o anjo e o anjo diz para ele: olha, se cinge agora, coloca as tuas sandálias e coloca a sua capa, ou seja, se prepara para a libertação, se prepara para sair daqui desse momento em que você se encontra, se prepara, porque agora você vai ganhar a liberdade, você vai ganhar, né? Você não vai estar mais preso. E assim o anjo ainda segue Pedro da onde ele estava até a rua, ou seja, ele faz todo o processo, né? Não foi num passo de mágica ou não foi num milagre que Pedro saiu dali e apareceu lá na rua, ou apareceu lá na casa onde estavam os apóstolos, não. Mas Pedro segue um processo e o anjo está com ele, né? Passa-se por duas portas, as correntes caem, mais duas portas e até alcançar a rua. Aí depois de tudo concluído, o anjo se vai e Pedro começa a refletir, tipo, caiu a ficha, será que é verdade, será que não é? E ele começa a meditar em tudo que aconteceu e depois ele vai ao encontro dos irmãos que oravam por ele, que estavam reunidos orando por ele. E o que essa palavra vai dizer para mim e para você nesse dia? O que essa palavra quer dizer para nós nesse tempo tão difícil da nossa vida? Essa palavra quer dizer para nós que nos momentos de dificuldade nós temos quem ore por nós. Nós temos uma igreja que reza por nós e nós temos irmãos que rezam por nós. Porque veja bem, quantas vezes nós também estamos nessa prisão. Pode ser uma prisão de uma doença, de uma enfermidade, pode ser numa prisão de uma dificuldade, pode ser numa prisão de que eu tenho pessoas que estão comigo e que da minha família que passam por dificuldades e que isso também me aprisiona, que isso também me traz dificuldades. Outros estão numa prisão de situações financeiras difíceis, prisões de relacionamentos que não conseguem ver uma solução, enfim. Quantos de nós estamos numa prisão? Quantos de nós em vários momentos da nossa vida passam por isso? Estão presos em uma situação. E Pedro estava ali, enquanto Pedro estava entregue nas mãos do Senhor, a igreja orava por ele. Os irmãos oravam por ele. A palavra de Deus vai nos dizer que em uma casa os irmãos se reuniam, né? Os irmãos se reuniam para rezar por ele. Mas provavelmente quem não estava ali naquela casa orava da sua própria casa. Rezava da sua própria casa, entregava Pedro nas mãos do Senhor e clamava pela libertação de Pedro. Porque eles já tinham vivido todo o martírio de Tiago. Tiago tinha acabado de ser morto. E naquela noite da libertação, era Pedro que iria ser entregue. Era Pedro que também seria julgado e provavelmente seria condenado. Então, a libertação veio no momento certo, no momento que a igreja clamava, no momento que os irmãos clamavam pela libertação de Pedro. Então, irmãos, e quando Pedro vai, e quando Pedro é liberto, ele já vai na casa dos irmãos para dizer, olha o que Deus fez, eu estou aqui. Ou seja, ele testemunha a graça de Deus na vida dele. Então vamos
agora meditar sobre a nossa vida, o que essa palavra quer dizer para nós hoje. Ela quer nos fortalecer hoje. Bom dia, Angélica. Essa palavra que ela quer nos fortalecer, o que ela quer nos mostrar hoje? Porque, gente, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. E quando Deus fala conosco e essa palavra cai no teu coração, é para você, é para sua vida, é para sua família, né? Então, se você toma a palavra de Deus para você, ela se faz real, viva na sua vida. Então, eu quero perguntar para você, num momento de dificuldade da sua vida, num momento de enfermidade, num momento de um problema muito sério para a sua vida, quem ora por você? Quem reza por você? Quem clama por você? Quem intercede junto a Deus por você? Irmãos, muitas vezes nós passamos por prisões, como Pedro estava, por dificuldades que a gente não consegue nem ao menos orar. Quantas vezes o nosso desespero é tanto que a nossa oração são as lágrimas. A nossa oração é um coração derramado, é um coração entregue, porque nós não temos forças mais para pedir, nós não temos forças mais para clamar, e nós precisamos de irmãos que rezem conosco. Nós precisamos de irmãos que intercedem por nós. Nós precisamos de irmãos que saibam que nós estamos passando por problemas difíceis, né? E estão conosco em oração. Então, quando nós temos uma vida de comunidade, uma vida de fraternidade, uma vida de comunhão, de convivência, nos nossos momentos difíceis nós temos quem ore por nós. E também quando o irmão passa por problemas difíceis, nós rezamos por ele. Nós clamamos por ele. Quantas vezes nós ficamos sabendo que uma pessoa conhecida, alguém que a gente gosta, que a gente considera está passando por dificuldade, a gente já coloca o nome dele nas nossas orações. A gente já clama a Deus por ele, pela dificuldade, principalmente agora, nesses tempos tão difíceis de pandemia, onde tantos têm perdido a vida, onde tantos estão enfermos, onde tantos lutam pela vida, né? Então nós nos unimos nessa corrente de oração. Às vezes uma pessoa que a gente não tem nem intimidade, mas o nosso coração é movido pelo amor de Deus, a gente reza pelo outro, a gente clama pelo outro. Enquanto Pedro estava ali dormindo, outros estavam acordados orando por ele. Outros estavam acordados clamando por ele. É uma igreja que não dorme, é uma igreja que não sossega, porque o amor e o fogo de Deus faz com que você clame pelo outro. Quantas vezes os irmãos estão passando por dificuldades? A gente sabe que tem grupos, que tem equipes, que tem pessoas que levantam às 3 da manhã para rezar. Tem pessoas que acordam às 4 da manhã para rezar. Tem pessoas que rezam o Santo Terço e já colocam na intenção. Então essa é a nossa fraternidade, a nossa irmandade. É aquilo que nos move, é um orar pelo outro, é um clamar pelo outro, é um estar ali fortalecendo o outro na oração. Então o que eu digo para você? Se você passa por dificuldades, não tenha receio de pedir oração. Não tenha receio de pedir, irmão, ore por mim. Irmão, interceda por mim. Irmão, me ajuda a clamar a Deus por essa minha causa. Me ajuda a clamar a Deus porque sozinho eu não estou tendo forças. Sozinho eu não consigo. Então reza comigo, ora comigo, clama comigo. E confiarmos também as nossas orações à igreja. Agora há pouco mesmo o Padre Josafá nos dizendo aqui, olha, estou saindo para celebrar a Santa Missa. Padre, coloque-nos na intenção da missa, coloque-nos no altar do Senhor, reza por nós, reza por nós. Então é isso, não tenha receio de pedir que as pessoas rezem com você, rezem por você, clamem com você, porque Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração daquele que clama, daquele que pede. Então, se nós podemos contar com pessoas, com irmãos, com uma igreja que reza por nós, por que nós vamos rezar sozinhos?
né? Então, se você passa por um momento difícil e se você não consegue nem ao menos rezar, não tem problema. Não se martirize por isso, né? Muitas vezes você vai rezar no seu silêncio, mas você vai ter irmãos que vão estar com os braços levantados, clamando por você, clamando pela tua causa, clamando pela intenção do teu coração. Isso é o povo de Deus, né? Onde um reza pelo outro, onde um clama pelo outro, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que uma luz brilhou, e o anjo do Senhor apareceu e disse a Pedro: cinge-te, calça as tuas sandálias e coloca a tua capa. Ou seja, as sandálias, porque você tem muito que caminhar ainda, né? Cinge-te, ou seja, prepara-te, coloca a capa de proteção. Uma capa de proteção do amor de Deus, do cuidado de Deus, da libertação de Deus. Então o povo clamou e Deus ouviu a oração. O povo clamou, os irmãos clamaram, a igreja se reuniu e Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração e Pedro foi liberto pela intercessão dos irmãos e pelo grande amor de Deus. Então, confia a tua necessidade à tua igreja. Confia a tua necessidade aos irmãos. Confia a tua necessidade àqueles que constantemente estão diante do Senhor. Nós temos muitos irmãos que têm o dom da intercessão, que têm o dom de se colocar pelo outro e que rezam diariamente pela causa do outro, pela causa da igreja. Então nós temos pessoas que são intercessoras ao ministério delas, mas nós temos também uma igreja toda que reza com você, que reza pela tua necessidade, que reza pela tua intenção. Então quando você vê lá, coloque aqui a sua intenção na Santa Missa. Coloca mesmo, confia mesmo. Confia na igreja, confia no irmão que vai estar rezando com você, que vai estar orando por você. Esse é o grande sinal de Deus. E quando você recebe essa graça, testemunha. Testemunha, obrigado, irmão, pela sua oração. Obrigado porque a sua oração me fortaleceu. Obrigado porque a sua oração me tirou dessa prisão qual me encontrava. Vá, insiste, né? Porque o nosso testemunho, né? A graça que nós recebemos é testemunho para outros irmãos que passam por dificuldade também. Pedro foi aos irmãos, né? Primeira coisa que ele fez, ele foi aos irmãos. E a porta não se abriu porque a criada não acreditou que fosse ele. Pedro insistia e batia, insistia e batia. Então, se você recebeu a graça de Deus, testemunha isso. Bate, insiste, diz: irmão, Deus olhou por mim, vai olhar por você também. Deus se compadeceu de mim, vai se compadecer por você também. Então, eu estarei orando por você, eu estarei com você, eu estarei clamando por você. Então, nós somos essa igreja que reza unidos. Nós somos essa igreja que intercede um pelo outro, que sente a dor do outro, que sente compaixão, está junto com o outro. Eu sei que você tem muitas pessoas que no momento em que você precisa, oram com você. Então aproveita da oração desses irmãos, aproveita da entrega desses irmãos, aproveita num sentido bom de que o irmão está com você e que ele vai se compadecer da sua dor, ele vai ter compaixão de você. Nesse momento nós vamos partir para o nosso momento de oração. Então eu convido a você a colocar uma intenção agora de oração. Tem algo que te aprisiona hoje? O que é motivo de prisão para você hoje? Qual a dificuldade que você carrega hoje? Qual a dificuldade da sua vida hoje? Nós vamos rezar juntos. A sua intenção é a minha intenção é sua também. E nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos clamar uns pelos outros. Vamos clamar pelas famílias enlutadas. Vamos clamar por aqueles que estão no hospital lutando pela vida. Nós vamos entregar os profissionais de saúde que nesse tempo têm lutado, têm dado, às vezes até o que não está tendo mais de tanto desgaste físico, emocional, psicológico. Então nós vamos colocar as intenções das famílias que passam por dificuldades
dificuldades financeiras, dificuldades de tantas e tantas questões na vida. Então, coloca a sua intenção, coloca a sua oração. Se você não curtiu ainda, curta aí esse nossa live, porque durante o dia muitas pessoas rezam conosco. É um horário que a gente não tem muitas pessoas, mas durante o dia muitas pessoas vão, ouvem a live, rezam juntos. Então, quando você faz isso, você também está evangelizando. Você também está levando a palavra de Deus, né? Então, coloca a sua intenção. E nós vamos, com a graça de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, diante do poder da Tua Palavra, que nós meditamos nessa manhã, diante do poder da Tua ação, que é viva, que é real, que aconteceu ontem, mas acontece hoje também, nós tomamos posse de toda a graça que o Senhor tem reservado para nós nesse momento. Por isso, ó Pai, diante de Ti e em nome do Teu Filho Jesus, eu peço por mim e peço por cada irmão que está comigo orando nesse momento. Que o Teu Espírito Santo haja sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos dê vida, que o Teu Espírito Santo venha derrubando todas as cadeias, todas as correntes, abrindo todas as portas e todos os portões de tudo aquilo que nesse momento nos aprisiona. Eu sei que pelo sangue do Teu Filho Jesus, todas as curas, todas as restaurações, Senhor, podem acontecer. Então, aquilo que for da Tua vontade, realiza em nós. Aquilo que for da Tua vontade, Senhor, nós clamamos toda a libertação, Senhor. Em cada coração, em cada pedido, o Senhor possa agir por nós. É a Tua igreja que clama, Senhor. Sou eu que clamo pelos meus irmãos, Senhor, e é os meus irmãos que clamam por mim, Senhor. E nós clamamos por aqueles que não têm voz, por aqueles que estão esquecidos, por aqueles que perderam o ânimo, que perderam a coragem, que estão sozinhos na oração, Senhor. Nós unimos a tantos e tantos irmãos que não tem quem ore por eles, Senhor. Nós hoje unimos a nossa oração com a oração daqueles que estão sofrendo, com a oração daqueles que estão perdendo a esperança, Senhor, com a oração daqueles, Senhor, que só contam contigo hoje. Olha por nós, olha, Senhor, por cada um de nós, manifesta o Teu amor na nossa vida, manifesta que a Tua luz brilhe em nós, Senhor, a luz, Senhor, que nos tire dessa situação de trevas, que nos tire dessa situação de dor, que nos tire dessa agonia, Senhor. Quantos estão agonizando? Quantos estão agonizando, Senhor, no corpo? Quantos estão agonizando, Senhor, no desespero? Cuida da Tua igreja, cuida de nós, cuida, Senhor, de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai as nossas vidas, iluminai as nossas casas, iluminai as nossas famílias, iluminai, Senhor, os hospitais, iluminai, Senhor, aqueles que estão nos leitos, enfermos, Senhor. Iluminai, Senhor, todos aqueles que hoje, Senhor, precisam da Tua salvação, precisam da manifestação da Tua graça na vida deles, Senhor. Eu te louvo, te bendigo por esse dia, te agradeço, Senhor, porque eu sei que a Tua graça já está sendo manifestada nas nossas vidas.
Nós, Senhor, te louvamos e te bendizemos porque o Senhor está conosco. Nós cremos nisso e nós esperamos em ti, Senhor. Nós entregamos tudo a ti. Que a tua bênção venha sobre nós, sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, chegamos ao fim do nosso momento de oração, da nossa oração de quarta-feira. Durante todo esse dia, reflita, né? Se você puder depois, pegue a sua Bíblia, leia o texto novamente, reflita novamente e vai colocando. Depois você coloque na sua intenção, se coloca lá no lugar de Pedro, né? Se coloca lá e vai clamando para o Senhor te libertar dessa situação. Ou então, você se coloca naquela sala onde todos estavam reunidos, se coloca lá também e clama por aqueles que pediram a sua oração. Deus te abençoe, obrigado por vocês que estiveram aqui comigo, que rezaram comigo, e a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estará no meio de nós. Então essa é a certeza no nosso coração que Deus está aqui, agora, ouvindo a nossa oração. Deus te abençoe, um abraço muito fraterno para você, e eu desejo um bom e abençoado dia para você. Não se esqueça, todos os dias reze a oração do seu anjo da guarda para te proteger. Se a gente viu que o anjo foi lá buscar Pedro de toda a prisão, né, tirar de toda a prisão, reze também a oração do seu anjo da guarda todos os dias ao se levantar. Deus te abençoe. Amém. Amém.